Fala aí, galera, tudo bem? Professor Felipe Freitas aqui, professor de História. Espero que esteja todo mundo bem, beleza? Galera estudando muito, tenho certeza que vocês estão se cuidando, mas não esquecendo do ritmo, do pique, do estudo de vocês. Eu queria tratar de um assunto aqui importantíssimo, que é a transferência da corte portuguesa aqui para o Brasil, mas antes eu queria recapitular com vocês um assunto importantíssimo. Eu tenho certeza que vocês estudaram bastante o assunto que foi as rebeliões coloniais aqui no Brasil, beleza? No século XVII, no século XVIII, um assunto importantíssimo que, na verdade, é importante a gente relembrar pelo menos os pontos mais importantes, né? Que esse assunto, as rebeliões coloniais aqui no Brasil, elas se dividem em duas partes: as revoltas nativistas ou rebeliões nativistas, né? Também conhecidas como rebeliões regionalistas, e as revoltas emancipacionistas. E qual é a grande diferença dessas rebeliões? Eu tenho certeza que você vai lembrar comigo. As rebeliões nativistas ou regionalistas, elas queriam, digamos assim, que resolver um problema local, tá? Então era uma revolta com um determinado motivo e uma determinada localidade, mas que não tinha o objetivo de separar aquela região do controle português. Então era uma revolta específica que queria resolver os seus problemas e seguir a vida, beleza? Com a mesma estrutura política no que se refere à relação de dominação metrópole-colônia. Já as revoltas emancipacionistas, como o nome já diz, né? Tem uma dica aí muito importante: emancipacionistas, né? Tinham um objetivo de emancipação, de independência política. Então a gente vai perceber que essas revoltas queriam sim a separação política daquela região específica em relação ao domínio português. Beleza? As duas mais famosas, eu tenho certeza que você lembra também, a Conjuração Baiana e a Inconfidência Mineira, no finalzinho ali do século XVIII. Beleza, galera? Agora vamos tratar desse assunto aqui, que não é menos importante, pelo contrário, é extremamente significativo na vida política do Brasil, que foi a transferência da corte portuguesa aqui para o Rio de Janeiro, né? Desembarcando primeiramente em Salvador, beleza? E logo depois vindo para cá, para a capital da colônia, o Rio de Janeiro, no comecinho aqui do século XIX. Antes de a gente falar da transferência em si, em 1808, a gente volta mais um pouquinho, tratando do motivo, ou principalmente, né, do que foi o estopim para essa vinda da corte portuguesa em 1808. E aí a gente tem que levar em consideração que havia, no começo do século XIX, um cara, Napoleão Bonaparte, com um objetivo extremamente ousado, de expansão territorial. A gente estava vivendo, no comecinho do século XIX, a fase das expansões napoleônicas, né? Napoleão Bonaparte, francês, estava tomando, ou pelo menos tinha o objetivo de tomar, a maior parte do território europeu, formar um grande império. Sem dúvida alguma, era um desejo muito importante, né, e muito notável aquele de Napoleão Bonaparte. Só que ele vai perceber que tudo tem um limite, e ele vai perceber que o seu limite, né, a sua pedra no sapato, o seu calcanhar de Aquiles era a Inglaterra. A Inglaterra, no comecinho do século XIX, já era uma nação extremamente com um potencial de desenvolvimento industrial muito significativo. A França não. A França ainda era mais atrasada em relação à Inglaterra. A Inglaterra já vivia a sua fase da Revolução Industrial. A França ainda não. Então a gente vai observar o seguinte, que Napoleão percebeu que a Inglaterra era a sua principal rival. Então Napoleão queria, sem dúvida, também dominar a Inglaterra. Napoleão queria dominar o mundo, porém a Inglaterra era muito mais difícil, o buraco era muito mais embaixo para os ingleses. A Inglaterra, para começar, desde o século XVII, tinha uma marinha extremamente fortalecida, desde os atos de navegação. Você vai lembrar disso, Oliver Cromwell, beleza? Então, desde o século XVII, a marinha inglesa já se destacava. Então, a força da marinha inglesa, né, era meio que comparável. A gente pode fazer uma relação, né, de comparação entre a força da marinha da Inglaterra com o exército francês. Então, Napoleão percebeu o seguinte: olha, tomar a Inglaterra não vai ser tão fácil. Tem uma questão geográfica, a Inglaterra está cercada de água por todos os lados. E ele pensou, opa, tomar a Inglaterra significa ter que enfrentar essa marinha poderosa. E aí, Napoleão foi extremamente hábil quando pensou no seguinte: já que eu não posso invadir o território inglês, já que isso vai ficar sendo uma missão praticamente impossível, eu posso fazer diferente, eu posso isolar a Inglaterra. Então o que ele pensou? Cara, eu não consigo tomar esse território inglês, mas eu posso tentar, de certa forma, isolar a Inglaterra em relação às políticas e às negociações econômicas que a Inglaterra havia estabelecido ou tinha interesse em estabelecer. E aí, em 1806, a gente vai perceber que Napoleão decreta o bloqueio continental.
curto e grosso. O recado era muito simples. Olha, a nação que continuar fazendo comércio com a Inglaterra ou que estabelecer qualquer tipo de relação comercial com a Inglaterra vai ser invadida pelo exército francês. Então, já que ele não conseguia invadir a Inglaterra, ele pensou, então eu vou invadir os países que tiverem relações estabelecidas com os ingleses. Era uma forma de isolar politicamente e economicamente os ingleses, de atingir o seio da economia inglesa.